estrutura e superestrutura é importante? Porque na estrutura o papel do Estado aparece de uma forma e na superestrutura ele aparece de outra. Na estrutura, quem acredita na estrutura, o papel do Estado tem um lugar. Porque se é a produção material que produz, que é a produção material, permite um papel do Estado, estabelece uma forma de organização do poder que determina a instância jurídica, política e cultural. Outra coisa é pensar, não, a superestrutura é o conjunto de relações humanas que podem ser lidas na cultura, na política, na legislação, no direito, é que faz a ação, é que produz o desenvolvimento social. Então o papel do Estado é diferente. Por isso que eu sempre digo, atores, processos e ações, porque para cada ator, com cada processo, com cada ação, nós vamos ter diferentes formas de organização do poder e diferentes formas de organização do Estado. Uma coisa é pensar usar o poder, outra coisa é pensar o Estado. Isso é muito importante, separar poder do Estado, porque poder é uma coisa, Estado é outra. Poder é processo, Estado é ator. Então, para os estruturalistas, nós podemos pensar que o Estado intervém. Aí, como é que é pensado o Estado para estruturalistas? O Estado intervém no sentido de garantir as condições de reprodução do capital. O Estado intervém no sentido de garantir as condições de reprodução do capital. Porque se existe uma relação de produção material que é capitaneada pelo Estado, nós temos um processo de reprodução do capital que conta com o papel do Estado no sentido de fazer sua defesa. Então, por isso que o Estado emerge na teoria marxista como aquele que faz a defesa dos interesses capitalistas. Então, nessa percepção, o Estado produz uma determinada consciência social, porque o Estado intervém, produz as condições de reprodução do capital. Essas condições de reprodução do capital, elas interferem no processo de produção da consciência nacional e produz a ação social. Para Marx, a sociedade civil é determinada pelo conjunto das relações de produção, pelo conjunto dos bens materiais, da materialidade. Eu acho isso muito importante. Por quê? Porque a nossa percepção do processo de transformação do território, ela deve ser lida à luz também da produção material. Eu sempre digo, tem que ler tudo. Para mim não existem determinações. Para mim existem interações. A minha leitura é que as duas é que não se pode separar. Mas, vamos lá, vamos ver como é que estruturalistas e humanistas pensam essa questão. Porque o Milton Santos é que vai fazer a união, né? E a Ana Clara também. A unificação da estrutura com a superestrutura é feita pelo Milton Santos e pela Ana Clara também. Objetos, fluxos e ações. Objetos da materialidade e ações políticas da relação social. Então, quem vai fazer isso? Ana Clara, por isso que a gente vai terminar o curso com Ana Clara. Ana Clara e Milton Santos. Junto. Sim. Eu acredito que quando nós lemos com o autor, ou produzimos um encontro com o autor, é preciso uma questão que atravesse a dramaticidade histórica. O que me parece na questão do capital
não só nesse capítulo, é que existe uma pergunta que conduz todo esse arcabouço que o Marx e os seus contemporâneos vão constituir. A pergunta que eu lançaria é como é possível a revolução. Sim, você não, Marx. Não, é a pergunta. Como é possível a revolução? E é preciso mergulhar na matéria histórica e ver os modos de produção da existência. E desses modos de produção da existência, no meio do caminho, havia o povo. E o que me parece é que é preciso tirar dois conceitos fundamentais para mover essa máquina do capital, que é o conceito de mais-valia e de materialismo histórico. E tem um livro que eu li um tempo atrás que ajuda a compreender esse Marx nessas nuances de tempo e nessa produção do século XIX, que é o Casaco de Marx, que vai mostrar como que o Marx tinha que alugar o seu casaco para comprar papel para poder transitar na biblioteca de Berlim para escrever uma carta para as liberdades do século XX. Eu acredito que o Capital tem uma dimensão de uma carta, né? É uma carta de rebeldia para os marginais que vão povoar esses movimentos de revoluções e de revoluções muito mais abertas, porque o Engels ele vai tentar conter o carro da revolução, porque a revolução não vai respeitar os parâmetros e as perspectivas que a burguesia vai construir ao longo do século XX. Né? Então há um dever povo, há um dever multidão, que me apresenta logo de antemão nesse capítulo, que é a máquina de produção e como o capitalismo se torna uma forma de uma sociedade moderna. Então eu leio muito mais o capitalismo como uma forma de existência, e dessa forma de existência se produz um painel histórico onde que há uma dramaturgia que o capitalismo e o Estado vai constituir, ou seja, o Estado lá mais na frente vai narrar o fim de si mesmo, o capitalismo vai narrar o fim de si mesmo, o modelo de homem moderno, mas a revolução ela já aconteceu, está acontecendo, e lamento em dizer, o IPU e ninguém aqui vai ser convidado, porque as nossas análises estão totalmente antiquadas para o dever multidão e para um vírus sociológico, histórico, geográfico e filosófico, onde que Marx produziu uma carta de rebeldia e um panfletário para as multidões anômalas que estão aí na arena do jogo. Obrigada. Uma coisa é você determinar o processo de desenvolvimento a partir das formas de produção, outra coisa é você determinar as formas de organização social através da superestrutura que é de natureza imaterial, que é dramática, como diz o Wallace. Gosto dessa percepção do limite histórico, né? Relações políticas, então por isso que é preciso ver a separação entre as duas. Relações políticas lidas nas instituições, leis e ditadas pelo Estado, e que moldam a consciência social e sua produção cultural. Nesse sentido, a estrutura econômica determina o papel do Estado. Focando. A estrutura econômica determina o papel do Estado. Professora, eu só queria fazer uma opção. É porque para o Marx também é bem importante a coisa da propriedade privada, né? O Estado. Material. Que tem uma coisa de surgimento da propriedade privada que se estrutura também com o Estado, que
Por isso ele garantiria a produção nas É, para nós, a questão da propriedade privada é fundamental. E a propriedade privada é uma outra forma de organização, são outros atores que intervêm. Porque a propriedade privada determina as classes, e se a gente está pensando num Estado fundamentado, né? Sim, mas veja bem, a propriedade privada dos meios de produção. Sim. Então estamos falando Que é de a atores. infraestrutura. Quem é? Que é? Não. Ah, não, você está confundindo. Agora entendi. Não. Espera um pouquinho. Quais são, acho importante só perguntar. Porque superestrutura não é infraestrutura. Primeiro, superestrutura é conjunto de bens. Olha, estrutura é conjunto de bens materiais. É a coisa. Os atores são os proprietários da coisa. E você pode ter, naquele contexto histórico, proprietários do capital e também, naquele contexto histórico, proprietários da terra. Tá? Então, a propriedade é muito importante, porque são os atores que definem o processo de organização material, que é o processo de industrialização, e que tem, por resultado, uma forma de organização social. Então, você tem duas formas de gerir o processo do território. É isso. Nós temos o processo de transformação do território. Uma que é lida através da estrutura. O que é a estrutura? São o conjunto de bens materiais. Outra, mais adiante, hoje nós estamos examinando, e o Marx vai dizer, o conjunto de bens materiais determina a superestrutura. Ou seja, o capital, qual é o conjunto de bens materiais naquele contexto histórico? Nós temos a propriedade do capital e a propriedade da terra. E nós temos processos de produção que é industrial e nós temos um processo de organização, de urbanização que é diferenciado do contexto histórico anterior. Uma coisa é você pensar no processo de urbanização agrária, outra coisa é você pensar no processo de organização do território na sociedade agrária, outra coisa é você pensar no processo de organização do espaço na sociedade industrial. Então, isso é claro, né? E nós estamos num processo de transição. Esse é o processo de transição que o Marx está examinando, da sociedade agrária para a sociedade industrial. Quando você está falando da estrutura dos recursos materiais, sobretudo do modo de produção e relações de produção também. Quando eu falo da estrutura, sim, o modo de produção é determinado como? Como é que o modo de produção é uma categoria assim? O modo de produção é determinado pela estrutura. Ou o modo de produção é determinado pela superestrutura. O modo de produção é uma categoria assim. Porque o modo de produção agrária vai ser determinado de uma outra forma. Quando eu falo categoria acima, eu percebo uma indagação do seu olhar. Mas eu vou tentar explicar. Tá? Então, modo de produção é um modo de produção que é dado num determinado contexto histórico. Então você pode dizer modo de produção agrária, você pode dizer modo de produção industrial, você pode dizer modo de produção global, você pode dizer modo de produção está associado à forma geral de organização da sociedade. A formação social, bem, tem uma outra categoria, formação social. Formação social, ela está associada a como o modo de produção se constitui naquela sociedade ali. Porque o modo de produção industrial é diferente na Inglaterra e no Brasil. Bom, na Inglaterra nós temos uma determinada formação social, no Brasil nós temos outra, no processo de industrialização. Agora, estrutura e superestrutura são categorias que permitem a análise do modo de produção. Como você pode fazer a análise de um determinado modo de produção? Qual é a análise que se faz de um determinado modo de produção? Usando a categoria estrutura ou a categoria superestrutura.
Eu até me lembro do texto, o modo de produção de uma sociedade se determina pelas instâncias, usa o trabalho de camadas, né, instâncias. E o modo de produção se caracteriza pela instância econômica, política ou jurídica. Esse é o grande debate na ciência política. O modo de produção se caracteriza pela dominação de diferentes instâncias econômicas, políticas, jurídicas, culturais. É o modo de produção. Eu me lembro bem dessa frase. O que determina o processo de transformação do território, da sociedade? É um debate. E nós vamos ver ao longo do percurso da nossa disciplina que existem. Por isso que eu digo que é um debate entre estruturalistas e humanistas. Porque os estruturalistas consideram que a base do processo de desenvolvimento social está na estrutura. E os humanistas estão nas relações sociais. Aqui tem uma citação do próprio Marx. Na produção social, os homens entram em relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Isso é um produto, né? Porque se a materialidade e os atores principais são o capital e o Estado faz a defesa das relações de capital, vai determinar a vida dos homens. Independente de sua vontade. Relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de forças produtivas materiais. Fábricas, maquinário, instrumentos de trabalho, mercadorias. A soma total dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se eleva uma estrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas definidas de consciência social. O modo de produção, aqui, olha aqui o modo de produção, quem perguntou? O modo de produção da vida material condiciona, de forma geral, o processo da vida social. Esse modo de produção material condiciona a vida social. Não é a consciência dos homens que determina a sua forma de ser, mas ao contrário, é a sua forma de ser social que determina a sua consciência. Então, debate sobre o Estado. Eu posso lançar uma provocação? Sim. Vou lançar uma provocação. Vou afrontar. Ao longo do século XIX, do século XX, existem dois campos que são de extrema dimensão perigosa, que é o campo da sociologia e da ciência política. Esses dois campos, eles vão conseguir tirar o Marx do campo da filosofia política e vão enfraquecer a sociologia. Por que vão enfraquecer a sociologia? Porque vão colocar para Marx jogos dialéticos, estrutura, superestrutura e sociedade, apresentando um jogo estrutural e aparentemente parece que os indivíduos na arena e na dramaticidade histórica vão respeitar os dilemas dialéticos de um jogo que tentam prender o Marx. Então criam um vocabulário, um cardápio sociológico, e a gente fica nessa brincadeira de jogos de linguagem de estrutura. O que é a estrutura? Uma combinação dados de realidade sobre referencial e sobre tal objeto. A superestrutura seria as ideias, mas Marx é muito mais perigoso, ele é muito mais marginal. Por que ele é muito mais marginal e perigoso? Porque no século XIX, ele rompendo lá com o idealismo do absoluto de Hegel, ele quer inverter o mundo. E como inverter o mundo? É a partir dos elementos da matéria histórica. E como inverter a matéria histórica? Produzindo
necessidades e liberdades históricas que mudem a modalidade de existência do homem. Então, se no século XIX a estrutura do poder do Estado é o absoluto, que se rege a figura do rei, no século XX, no fim do século XIX, vai apresentar um objeto novo, que é a classe trabalhadora. Ou seja, eu que venho da filosofia, a tradição sociológica, de alguma maneira, vai enfraquecer o Marx, porque o Marx é muito mais perigoso do que esses jogos de linguagem, né? Esse movimento dialético, ou seja, de tentar prender o Marx num jogo de composição. Hoje, o que eu acredito que podemos colocar o Marx numa linha de risco é perceber a sociedade como jogos esquemáticos. São esquemas e combinações que se movimentam a partir de um jogo conflitual, né? Que acaba com essa leitura linear, determinada, né? E a gente tem que mergulhar nos problemas que são colocados nessa gramática que o Marx nos oferece. Por isso que as revoluções são possíveis. Por quê? Ele deixa o fio condutor e o devir histórico para que a história entre em movimento. Porque senão a gente vai acabar caindo nesse jogo de linguagem chamado o quê? Estrutura, megaestrutura, superestrutura. Ou seja, a estrutura nada mais é do que uma construção, uma objetivação sobre a realidade. Mas a realidade é devir, a realidade é movimento. A qualquer momento, os nossos amigos marginais podem invadir Brasília, o IPU pode acabar, essa aula pode estar no fim. Então, assim, é preciso jogar o Marx enquanto um marginal, porque senão ele vira um homem idiotizado, um burocrata do Estado, vai virar o Engels. O Engels, ele enfraquece Marx. Ele que faz os acordos burocráticos. O Marx é um homem revolucionário, é um homem das multidões, é um homem que viu o horror da dramaticidade do capitalismo, é um homem perigoso, ele é um homem que quase foi esfaqueado na multidão. Então, assim, como que esse homem perigoso se tornou um idiota na sociologia? Essas questões de uma dialética fraca, da estrutura, tudo é estrutura. Não há mais estrutura, o mundo está em um outro movimento. E a gente enfraquece ele porque os sociólogos fazem as mesmas perguntas. As mesmas perguntas porque os dilemas são outros. Os dilemas, principalmente, os sociólogos, os pianos que criaram, assim como o IPU, uma equação sobre a realidade. Essa equação não é mais cabível. Porque é isso que a gente faz. Sociologia é uma tentativa de analisar a realidade, que é dinâmica, devir, multidão, devir que você gosta dos devires, mas é uma tentativa. E o Marx, ele tenta esquematizar em alguns escritos, e eu estou entendendo que os textos que nós pegamos foram para tentar entender os pontos analíticos deles e os conceitos para poder esquematizar a sociedade. Agora, eu não acho que isso seja empobrecer, eu acho que é uma forma didática da gente tentar construir junto aqui uma leitura social, uma leitura de Estado. Muito bem. Acho que é esse o debate, né? O debate é esse. Não. Eu olho, gente. Esse é o debate. Esse é o debate. Esse é o... Tá, conclui. Eu achei que você tivesse concluído. Não, eu achei que você tivesse concluído. Acho que a gente está falando de produção do conhecimento e disciplinas de formação. Exatamente. Eu não consigo entender porque a gente não pode tentar. Não, eu concordo com você plenamente, tá? E eu queria também interferir e dizer o seguinte. Olha, veja bem, Wallace, eu acho que sua percepção e... Não, eu acho que provocações são importantes. Tá? Eu acredito que nós estamos diante de um momento histórico no nosso país em que é muito importante entender esses conceitos. E, como a Laís estava dizendo, isso é um processo de formação. Tá? Você tem que considerar, Wallace, que aqui nós estamos num conjunto coletivo que reúne pessoas de história, pessoas de direito, pessoas de arquitetura, sociologia, cientistas políticos. Faltou algum?
Geografia. Então, esse conhecimento que você tem, ele ainda não está coberto pela pessoa de direito, pela pessoa de arquitetura, então muito menos. Eu que sou arquiteta, eu sou arquiteta, vocês sabem disso, né? Então eu fiz esse esforço ao longo da minha existência, por isso que eu estou sempre falando, olha, teoria política com espaço, porque o espaço é a minha formação. A teoria política vem do espaço, né? Agora, para nós, espaçólogos, como você gosta de nos denominar, inclusive você se inclui nessa categoria sempre, para nós, essa concepção do que é determinante no processo de transformação do território é muito importante. E para mim, essa concepção da estrutura e da superestrutura é fundamental para entender o resto do curso. Então, se a gente tiver que ficar aqui, estamos apropriando conceitos. Uma coisa é apropriar conceitos, como a Larissa estava dizendo. Outra coisa é fazer análise a partir dos conceitos. Então, a sua provocação é bem-vinda, porque eu não sou contra provocações, porque eu também sou uma pessoa livre. Então, pode provocar o que você quiser e eu vou te responder, tá certo? Agora, claro, isso é o debate acadêmico, gente. Quando o debate é feito com crítica construtiva, ele eleva o pensamento.